Glória a Deus. Quem está animado aí, irmão? Como Jesus é bom, né? Estamos juntos e misturados. Deus, ele tem uma palavra poderosa. Gilmar estava falando aqui que ele está um pouco enferrujado. Irmão, aqui não pode ficar enferrujado. Então quarta-feira ele já vai pregar. Viu? Então já se prepara aí. Aqui é por livre e espontânea pressão. E vai ser um tempo precioso, com certeza. Amém? Hoje nós temos uma palavra, o Max vai ministrar para nós. Vem para cá, Max. Glória a Deus. Para quem não conhece, o Max é meu concunhado, casado com a Raquel, que é irmã da pastora Normânia, né? Tá com a gente, né? Tem esse menino abençoado ali que é o Henry. E hoje ele vai trazer uma palavra específica para nós. Amém? E eu creio que Deus, ele vai falar poderosamente ao seu coração. Inclusive nós estamos marcando um seminário de finanças, e o Max vai ministrar para nós. Ele trabalha na Caixa, então ele está montando, né, algo específico para você nunca mais passar dificuldade. Olha que coisa boa. E vai ser algo gratuito, né? Então você vai vir e vai receber, e com certeza Deus vai abrir as portas para você. Amém, queridos? Levanta sua mão para cá. Pai, no teu nome nós queremos apresentar a vida do Max em tuas mãos. Pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração de forma poderosa. Nós necessitamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, igreja. Quem não me conhecia aqui? Muita gente não me conhecia ainda, viu, pastor? Como o pastor falou, né, meu nome é Maxwell, eu sou casado com essa moça linda, Raquel. E eu sou... Que é irmã dessa pastora linda, que é a pastora Normânia. Que é casado com esse homem bonitão ali, que é o pastor Jean. E nós somos uma grande família de Deus. E eu, com muita alegria e também com muito temor que eu estou aqui hoje, eu quero agradecer ao pastor Jean pela oportunidade, pastora Normânia. E quero convidar você para a gente poder abrir as nossas Bíblias na primeira carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, no capítulo 11, no versículo 1. Da última vez que eu estive aqui, quem lembra da última vez que eu estive aqui? Pois é, nós fomos direto lá para Apocalipse, né? Pois é, não, hoje nós vamos voltar um pouquinho, vai ser bem mais brando, bem mais legal, vocês vão gostar de mim. Cadê o irmão que ministrou o dízimo, né, a oferta? Rapaz, você ficou com o carro da patroa, cara. A primeira interessada em cara te mandar embora, né? Foi uma luta, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós vamos falar hoje sobre eu e o meu compromisso com Deus. Diga assim, mais forte, eu e o meu compromisso com Deus. Sabe, eu e você e o nosso compromisso com Deus envolve três fatores importantes, que é eu e o meu compromisso com o Evangelho, eu e o meu compromisso com Cristo, e eu e o meu compromisso com a igreja. Amém? E nós vamos falar sobre isto hoje. Quando você aceita Jesus, quando você se achega a uma casa como esta, você passa por um ciclo de vida. Tem os tempos e os movimentos da vida cristã que você vai galgar neste caminho. E este ciclo, ele pode ser interrompido, ele pode crescer. Tem alguém que está nos visitando hoje aqui? Pode ficar com a mão assim, fica com a mão assim. Você que está mais próximo aí, cumprimenta esse irmão, essa irmã. Seja bem-vindo a esta casa, ama você.
Então, quando você se achega, você passa por um ciclo. Esse ciclo é o ciclo da vida cristã. Então, você se converte. Quando você aceita Jesus, que na verdade a Bíblia vai nos ensinar que não somos nós que aceitamos Jesus, é Ele quem nos aceita, e nós aceitamos o fato de sermos aceitos por Ele, né? Então, quando nós aceitamos Jesus, nós vivemos aquela fase que todo mundo comumente chama de primeiro amor. E o que é o primeiro amor? O primeiro amor é o momento da empolgação, o momento em que você está feliz, que você se apaixonou por Jesus, que você quer ler a palavra mais e mais a cada tempo, que você quer aprender a absorver mais do que você pode, você quer ficar acordado até tarde, quer ler a Bíblia toda, quer ficar ligando para o seu pastor, indo na casa do seu pastor, da sua pastora, para aprender com eles. É aquele momento de busca, você está apaixonado pelo Evangelho, você está apaixonado por Jesus, você está apaixonado pela igreja, você está apaixonado por Cristo, é ou não é? É a fase do primeiro amor. Nesse momento, nessa fase do primeiro amor, você não mede esforço para nada. Você quer estar em todos os eventos da igreja. Você quer estar no culto de domingo. Se tiver de manhã e à noite, você quer estar nos dois. Você quer estar no culto no meio de semana. Você quer estar na célula. Você quer estar nos eventos da igreja, na rede de jovens. O cara está lá velhinho e quer estar na rede de jovens. O cara é adolescente, mas quer estar lá junto com os jovens. Tem homem que quer estar até no culto das mulheres. Ainda hoje, né? E tem cara que faz chantagem com a mulher. Bem, eu vou ficar aqui no carro te aguardando, não vou nem para casa, né, para não gastar combustível. Traz um lanchinho para mim. Então, não mede esforço ou esforços. Ele quer estar em todo o evento, né? Encontro de casais, estou dentro. É jantar, estou dentro. É o evangelismo, estou dentro. É orar no monte, estou dentro. É jejum, estou dentro. Vigília, estou dentro. Está em tudo. Está vivendo o primeiro amor. É a paixão dele com Cristo, com a igreja, com o evangelho, com aquilo que ele conheceu. Mas se nós não tomamos cuidado desse ciclo de vida, ele vai passar por um outro nível. Qual que é o outro nível? É quando ele começa a virar rotina. Ele continua participando de tudo, mas agora está mais ou menos no automático. Está por consideração. Está porque ele entendeu que ali é a casa dele. Ele se sente bem com aquelas pessoas. Ele se sente bem com o seu pastor, gosta do seu pastor, gosta do seu líder, mas cai na rotina. E o culto passa a ser a rotina, sabe, querido? Quando o culto passa a ser rotina, você sabe quando você caiu na rotina, porque quando você está sentado e está no meio do louvor, você nem sequer levantou. Aí você já sabe que está na rotina. Está no meio da pregação, aí você está olhando, né? Mas acho que aquele ventilador não está funcionando. Olha, o irmão deixou cair um papel ali. Assim, o cabelo daquela irmã. O irmão ali, o irmão está fazendo academia. Você começa a reparar as coisas que estão na volta e esquece de prestar atenção na mensagem. Você caiu na rotina. Você está no automático. Você vem por consideração. Você vem porque você não tem muita coisa para fazer em casa. Mas você caiu na rotina. E quando você cai na rotina, a primeira coisa que acontece, o próximo passo desse ciclo, é você começar a duvidar da fé. Será que é isso mesmo que o pastor falou ali? Será que é desse jeito mesmo? Será que tem que ser assim? Será que no tempo de Jesus era assim mesmo? Será que isso aí que está acontecendo aqui na igreja, isso está na Bíblia? E começa a duvidar da fé. E isso é muito perigoso, porque quando você começa a levantar suas questões de dúvida, você começa a cair então no próximo passo desse ciclo, que é desanimar. E quando você desanima, aí você está assim, estou muito cansado, hoje eu não vou para a igreja. Eu trabalhei demais, os meninos deram muito trabalho, eu estou estudando muito, eu tenho prova, vou estudar para o concurso, estou muito cansado, não dá para ir para a igreja. Vou só no domingo agora. Primeiro o cara abandona, a primeira coisa que abandona é o culto do meio de semana. Aí depois, com o tempo, ele abandona a célula.
e fica só com culto de domingo. Os eventos, não tem tempo. Estou cansado demais. Não dá para mim. E começa, então, a desanimar. E com o passar do tempo, e no seu último passo, o discípulo da vida cristã se afasta da igreja, se afasta de Jesus e se afasta do Evangelho. Sabe, eu quero concluir essa introdução dizendo para você que nós não temos mais muito tempo para permanecer nessa inconstância. Nós não temos muito tempo para permanecer na dúvida. Nós não temos muito tempo para pensar no tempo que nós não temos para ir na igreja. Porque quando estava na fase lá do ciclo do primeiro amor, tinha o trabalho, tinha as crianças, tinha que estudar, tinha as provas, mas estava lá. Mas agora tudo isso é motivo para não estar. Por quê? Sabe, a Bíblia diz assim, olha, quando houver guerra e rumores de guerra e terremoto em vários lugares, aí será o fim. E algumas pessoas falam bem assim, não, mas peraí, terremotos em vários lugares, tudo bem, mas guerras e rumores de guerra é o princípio do fim. Mas meu irmão, minha irmã, tem guerra e rumor de guerra há mais de 2000 anos, você ainda quer estar no princípio? Nós estamos muito além do princípio, nós estamos no final do fim. E aí a Bíblia fala assim, e terremotos em vários lugares. Quem assiste jornal aí? Quem está sabendo dessa tragédia, desse terremoto? Ou mais de 11 mil pessoas que morreram lá na Turquia. Você sabe o que é a Turquia? A Turquia é a Ásia Menor, é ali onde parou a Arca de Noé, quando a água baixou. É o território bíblico. Eu vou te falar uma coisa, sabe qual a diferença dos terremotos que teve antes para este? É que este terremoto foi, como a Bíblia diz, em vários lugares, e atingiu Turquia, Síria, Chipre, atingiu o Oriente Médio quase todo e atingiu Israel. Então, a segunda diferença desse terremoto para os outros que aconteceram, é que este terremoto aconteceu do jeito que Jesus falou, na região que Jesus falou, e entre os povos que Jesus profetizou. Nós não estamos no princípio das dores. E você não tem mais tempo para poder ficar brincando de ser crente. Eu disse aqui agora que o eu e o meu compromisso com Deus envolve 3 fatores. É eu e o meu compromisso com o Evangelho, eu e o meu compromisso com Cristo, e eu e o meu compromisso com a igreja, não foi isso? Então nós vamos falar sobre eu e o meu compromisso com o Evangelho. E para isso, ainda aqui em 1 Coríntios, só volta aí 2 capítulos, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 e depois vamos pular para o 16 ao 19. Amém? Versículo 1 do capítulo 9. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, o nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, com certeza, certamente, eu sou para vocês. Porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Vamos dar uma pausa nesse aqui rapidinho. Pastor Jean, pastor Noma, por favor. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Está dizendo meio que assim, ó. Não sou eu o pastor? Não sou eu, não vi eu a Cristo? Não sou livre, não fui liberto por esse Cristo? Se lá fora, se aquelas pessoas que andam lá, que não me conhecem ainda, se para eles eu não sou pastor, com certeza eu sou pastor de vocês. E vocês são o selo do meu ministério. Vocês selam o meu ministério. Sabe, vocês são a evidência da aprovação de Deus e do selo de Deus sobre o ministério dos seus pastores, dos nossos pastores. Amém? Obrigado, pastor. A gente precisa muito entender isso,
Porque quando a gente vai ler agora nos versos 16 ao 19, e vai dizer assim, 9:16, porque se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois me imposta essa obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, de boa vontade, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação que me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. A primeira coisa que eu quero que você entenda essa noite é que você está aqui, você chegou até aqui porque alguém ganhou você para Jesus, alguém anunciou um evangelho para você, alguém pagou um preço para você estar aqui, alguém investiu na sua vida, alguém colocou as suas orações, os seus esforços, a sua energia, colocou as suas madrugadas, colocou o seu jejum em você. E você está aqui hoje porque alguém orou e intercedeu por você. Alguém te trouxe até Jesus. E você então está debaixo de um cajado ministerial. Você está entendendo? Quem está entendendo diz amém. Você está debaixo de um cajado. Aqui na Novo Tempo, né, nós estamos todos debaixo do mesmo cajado, né, dos pastores dessas ovelhas, desse rebanho, né? Então, quando nós entendemos que nós estamos aqui porque alguém pagou um certo preço para eu estar aqui, e nós aceitamos essa condição, e nós nos colocamos debaixo dessa direção, e nós nos colocamos debaixo desta autoridade ministerial, então nós somos o selo de Deus que lacra esse envelope chamado Novo Tempo. E é muito importante que a gente entenda isso, porque o escritor de Hebreus vai escrever lá no capítulo 11, se eu não me engano, dizendo sobre os heróis da fé, dizendo assim: que mais eu direi ainda? Certamente me faltaria o tempo necessário para referir a respeito de Gideão, Baraque, Jefité, Davi, Sansão e os profetas, homens dos quais o mundo não era digno. Olha que palavra forte. Homens dos quais o mundo não era digno. Só que, para nossa alegria, ele coloca um mais ali. Mas, tudo isto aconteceu para que eles, sem nós, não fossem glorificados. E da mesma forma, eles, sem nós, não são glorificados. Nós somos glorificados nas pessoas que vêm após nós e através de nós. Você está entendendo isso? O fato de nós estarmos aqui, a glória de nós estarmos aqui hoje, são daqueles que vieram antes de nós e nos trouxeram até a casa. E esse é o meu compromisso com o Evangelho. Esse é o meu compromisso com o Evangelho, de que a partir do momento que eu aceito e que eu recebo, eu estou honrando o trabalho, eu estou reconhecendo o ministério de alguém sobre a minha vida, que me chamou e que me atraiu e que orou por mim e que me buscou. E depois, mais na frente, outra pessoa vai ter o mesmo sentimento, por você, porque você orou, porque você buscou, porque você foi atrás dela. E isso vai passando de geração em geração e confirmando a palavra de Deus e a glória, a pequena glória do homem. A responsabilidade de quem anuncia o Evangelho é muito grande. E o nosso compromisso, eu, você, e o nosso compromisso com o Evangelho. E quando você ouvir a palavra compromisso, a palavra compromisso, ela vem da junção de duas palavras, né? Comprometer com. Comprometer-se. Também é a outra definição de aliança. Ter compromisso é ter uma aliança.
Quando eu falo eu e o meu compromisso com Deus, é eu e a minha aliança com Deus. Eu e meu compromisso com o Evangelho, é eu e a minha aliança no Evangelho. Eu e o meu compromisso com a igreja, é eu e minha aliança com a igreja. Então, a grande responsabilidade que pesa sobre a liderança espiritual que está sobre a sua vida, a liderança ministerial que está sobre os seus pastores, né, na língua popular, né, sobre os seus pastores, sobre os seus líderes, eles carregam essa missão de apresentar para você, de traduzir para você a mensagem, né, que o Espírito Santo colocou no seu coração, de transformar essa palavra que muita gente não sabe, não consegue ler, e vai buscar tantas informações em tantas fontes desconhecidas, vai assistir tanto YouTube de gente que não conhece, coloca tanta dúvida na sua cabeça. Meu querido, se você for olhar no YouTube, você vai ver gente que fala que Jesus é Deus, gente que fala que Jesus é um profeta, gente que fala que Jesus nunca existiu, gente que fala que Jesus era um andarilho, gente que fala que Jesus foi só um homem que apareceu e que fez um rebuliço lá em algum momento da história. Se você for procurar no YouTube e atrás de mensagem no YouTube, você vai ver gente que fala que ir na igreja é uma obrigação, tem gente que fala que ir na igreja é um privilégio, tem gente que fala que ir à igreja não é necessário, porque a internet é terra de ninguém. Quem costuma pesquisar na Wikipédia? A Wikipédia é a maior biblioteca do mundo. Tem muita informação boa ali. Mas a Wikipédia, ela está lá na internet, para todo mundo acessar. Ela é colaborativa. Qualquer pessoa cadastrada pode ir lá e acrescentar um texto, alterar uma definição. E a gente anda debaixo de uma autoridade, anda debaixo de um ministério, né, está debaixo do ar-condicionado desse ministério, sentando nas cadeiras confortáveis desse ministério, mas estamos honrando aquele cara que está do outro lado da tela que você não conhece. E que você só encontrou porque você estava procurando algo para contrariar o que você está vivendo. Sabe, o versículo 16 vai dizer que não há glória em anunciar o Evangelho. Espera que eu me perdi aqui. Porque se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque é me imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não pregar. Às vezes a pessoa olha, né, para o pastor, para a pastora, e diz assim, ó, eu queria estar ali no lugar deles. Ô, vida boa! Se eu tivesse lá no lugar dele, eu estava bem. Você sabe qual que é a promessa aqui na terra para quem ministra a palavra, para quem evangeliza, para quem é profeta, para o pastor? Sabe qual que é a promessa aqui na terra? É a mesma que é para você. Buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas. É só isso. Não tem além. Não recebe prêmio maior. O prêmio que o teu líder recebe por pagar o preço e estar aqui a cada dia e todos os dias por você, é o mesmo seu. A diferença é que ele já está quase de cós salteado, sabendo o caminho das pedras para te ensinar. Mas o prêmio aqui é o mesmo. A diferença está lá em cima. E que você também pode herdar igualzinho, sem nem precisar subir aqui. Porque a Bíblia diz que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galadão de profeta. Você consegue entender que você estando aí, você estando aqui, que você honrando, e quando eu falo honrando, eu estou falando respeitando, aceitando a disciplina de quem ministra sobre a sua vida, e você ainda que você esteja assistindo, mas você esteja reconhecendo esse ministério, que você esteja reconhecendo em Deus essa obra,
o seu galardão pode ser o mesmo. Só de você receber o profeta na qualidade de profeta. E é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui assim, olha, não há glória, porque pesa sobre mim essa obrigação, e ai de mim se eu não fizer. O que Paulo está dizendo, na verdade, é assim, olha, eu fui chamado, o Senhor me chamou, o Senhor me encontrou, me derrubou do cavalo, me jogou no chão, me cegou, ainda virou para um camarada lá antes de me curar e falou bem que assim, ó, vou mostrar para ele quanto ele deve padecer pelo meu nome. E me mandou para pregar para os gentios. E ai de mim se eu não fizer. É a parábola dos talentos. Quem conhece as parábolas dos talentos? Né? O que recebeu uma, o que recebeu 5, o que recebeu 10. O que recebeu 10 ganhou outros 10. E Deus falou assim, ó, entra, vem fazer parte da alegria do seu Senhor. O que recebeu 5 ganhou outros 5. E Deus falou, entra, vem fazer parte da alegria do seu Senhor. E o que recebeu uma, não multiplicou em nada. E falou, Senhor, ó, está aqui o que é seu, talento que o Senhor me deu, estou te devolvendo, porque eu sei que o Senhor é rígido. E Deus falou bem que sim, mas mesmo sabendo, você nem ao menos colocou no banco, e no seminário de finanças nós vamos falar sobre isso, que nem ao menos colocou no banco, para poder pelo menos render. Servo mau e fiel, sai da minha presença. É isso que Paulo está dizendo, ai de mim se eu não multiplicar os talentos que Deus me deu, ai de mim. E aí tem outras, a parábola do administrador, fiel, a palavra da vinha. Mas o que Paulo está dizendo é isso, que pesava sobre ele sabia que pesava sobre ele. E ele diz assim, ó, se eu anuncio o evangelho de livre vontade, é uma recompensa. E se constrangido eu anuncio, então é uma responsabilidade que me foi confiada. E isso ele está dizendo bem aqui assim, ó, se eu faço de boa vontade, eu tenho recompensa nisso. Ele não está falando de uma recompensa aqui na terra. Ele não está falando disso. Porque a vida do Paulo, você não vê Paulo receber nenhuma recompensa aqui na terra. Lê a história do apóstolo Paulo. Não recebe nada aqui, ele não estava falando disso. E ele fala bem aqui assim, se eu prego por constrangimento, se eu me sinto constrangido a pregar, se eu me sinto constrangido a falar, então eu estou apenas reconhecendo o talento que me foi confiado, a vocação que me foi imposta. Mas o que você quer dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que apesar de você ser alcançado, e apesar de você, e o fato de você estar aqui hoje, né, mostra para você o grande amor que Deus tem por você, e Deus não vai aparecer do nada para você como um ser sobrenatural, alguma luz brilhante, de te derrubar do cavalo e cegar teus olhos para você aceitar Ele. Ele vai ter que usar as pessoas. E essas pessoas não vão chegar para você, não chegaram para você e falaram assim, ó, Jesus te ama, e você falou assim, beleza, então bora para a igreja. Você falou assim, ó, ama nada, quero nada com isso. E o cara não podia voltar para Deus e falar assim, toma Deus, meu talento, eu tentei. Teve que tentar de novo. Cara, com a palavra não deu certo. Vou começar a orar com esse cara todo dia. Aí chega lá, Jesus te ama, Jesus quer o melhor para você. Não parece, do jeito que eu estou vivendo. Aí o cara volta, rapaz, vou fazer um jejum por esse camarada, vou para o monte orar por ele, Jesus te ama. Eita, mas ó, eu acho que ele me ama muito menos do que minha família, porque a coisa está preta. Porque o nosso coração é assim, o coração do homem é assim. E quando eu falo homem, é claro que estou me referindo a todos nós, né? O coração das pessoas é assim, né? Por natureza nós somos ingratos, por natureza nós não reconhecemos autoridade, por natureza nós não gostamos de receber ordens, por natureza a gente não quer que ninguém coloque carga pesada em cima da gente, por natureza a gente quer escolher nossas tarefas, por natureza nós queremos ser tratados melhor que as outras pessoas, por natureza nós somos caídos. Se você está entendendo, diz amém. Amém.
versículo 18, vai dizer assim. Deixa eu voltar aqui. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Você sabe o que o Paulo está dizendo em não abusar do poder do evangelho? Ele estava assim, meu prêmio é esse, que eu tenho liberdade de anunciar o evangelho. Acabou. Paulo tinha liberdade de anunciar o evangelho? Não tinha. Paulo era perseguido, os caras apedrejaram ele várias vezes, sofreu naufrágio, teve que ser descido de uma corda da cidade lá para poder os caras não matar. E ele fala assim, mas o pagamento, o prêmio que eu tenho é esse, de ser livre para anunciar o evangelho. A liberdade estava nele anunciar, não das pessoas deixarem ele anunciar. Hoje nós vivemos num país em que nós temos, por enquanto ainda, liberdade para anunciar. Mas existe a chamada janela 1040, onde o evangelho não entra lá, onde as pessoas não podem pregar, onde não tem liberdade de pregar, e não tem liberdade nem de pregar, e nem tem liberdade também de ouvir os outros pregando, não tem liberdade sequer de ter uma Bíblia. Tem lugares hoje que existem inspeções no trabalho, na escola, e até blitz na rua, igual a polícia faz, para verificar se o cara tem uma Bíblia, um aplicativo de Bíblia no celular. Porque não pode. E Paulo está dizendo bem assim, eu tenho a liberdade. Essa liberdade não é o Estado romano que está me dando. Essa liberdade não são os sumos sacerdotes desse tempo que está me dando. Essa liberdade foi a liberdade que Cristo me deu de pregar. E esse é o meu prêmio. Esse é o meu prêmio. E quando ele fala bem aqui assim, olha, versículo 18 ainda, para não me valer do direito do evangelho, ele está falando assim, olha, para não me valer do direito que o evangelho me dá. Um pouquinho mais atrás, ele vai conversar com o povo sobre as ofertas que a igreja de Corinto tinha dado para ele, o cuidado com que a igreja tinha com ele, que a igreja mandava mantimento, que a igreja mandava sustento para ele. Aí ele vai falar que ele aprendeu ser na fartura, aprendeu ter em abundância e também em escassez, em ter frio, sentir frio, e sentir fome, também ter abundância. Enfim, ele vai falar do que ele passou. Mas ele está falando bem que assim, não me valer do evangelho. Ele está falando assim, olha, eu tenho o direito, mas eu não me imponho o poder que eu tenho no evangelho para eu me valer dele. Porque tem igrejas, querido, tem igrejas que o pastor e a pastora não podem ter salário. Uai, não é um trabalhador do reino? Não pode ter mantimento, tem que trabalhar fora para se sustentar. E Paulo está falando bem que assim, olha, eu estou pregando de graça, esse é o meu prêmio, que eu recebi em Cristo, mas eu estou fazendo isso, mas só para também não precisar me valer do direito que o evangelho me dá, porque digno é o trabalhador do seu salário, e aquele que serve no altar do próprio altar se alimente. Paulo falando para o povo, Ele Paulo falando assim, eu servi no altar, vocês têm que me sustentar. É isso que Paulo está falando. Mas ele falou, mas eu não vou me valer desse direito, porque o meu prêmio é pregar esse evangelho de graça. Eu acompanhei o início do trabalho aqui. Quantos quilômetros, pastor, de lá para cá? 35 quilômetros, 70 quilômetros de volta, 4, 5 vezes por semana, trabalhando de pedreiro, fazendo reforma, pintando, construindo casa, pastor Normando trabalhando no banco, tirando do bolso, tirando da escola dos meninos, tirando do sustento da sua casa. Nunca viajava, acho que a primeira viagem que fez depois que começou o trabalho aqui foi aquela com a gente lá no Espírito Santo. Tirando, investindo no evangelho, investindo no reino, investindo na vida, investindo nas almas. Olha quantas pessoas tem aqui hoje.
Já estou correndo, pastor, para terminar, tá? Olha, vamos falar sobre eu e meu compromisso com Cristo? Para a gente não levar tempo demais. Eu tinha algumas coisas a mais, mas nós vamos resumir. Depois a gente continua em outro, né? Eu e meu compromisso com Cristo. Nós falamos sobre eu e meu compromisso com o Evangelho, certo? Diga eu e o meu compromisso com o Evangelho. Eu e o meu compromisso com Cristo. Olha lá, Hebreus, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 9 ao 12. 6, 9 a 12. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para com o seu nome, para que com o seu nome mostrastes, enquanto servis aos santos e ainda os serves. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Sabe o que esperar da minha vida com Cristo? O escritor de Hebreus está dizendo bem aqui assim, olha, mas a vós, irmãos, mas de vós, irmãos, nós esperamos coisas melhores. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é um bom cristão, né? Você está aqui hoje, quarta-feira, poderia estar em casa, né? Lá naquele ciclo lá desanimado, né? Dizer assim, estou cansado, trabalhei, amanhã o menino vai estudar cedo, mas você está aqui, você é um bom cristão. É um bom cristão, é ou não é? É, você é, pode falar com fé, fala, eu sou. Você é um bom cristão, você está aqui, na quarta-feira. Você tem recebido bênção do Senhor? Faz assim quem tem recebido. Recebido bênção do Senhor. Você tem abençoado a vida de outras pessoas? Amém? Tem abençoado a vida de outras pessoas. Mas o escritor está dizendo bem aqui assim, ó. Mas irmão, de vós, eu ainda estou esperando coisa melhor. Eu estou esperando coisa melhor de vocês. Pastor, diz para a igreja que você está esperando coisa melhor delas. Está esperando, tá? O pastor está esperando coisa melhor de vocês. Mas não fica pensando nisso não. Vou ter que trazer mais dízimo, mais oferta. Não, fica à vontade, mas não é isso. Coisas concernentes ou que dizem respeito à salvação. O que diz respeito à salvação? Que coisas são essas que diz respeito à salvação? É tudo que envolve a vida cristã. Sabe? O escritor está dizendo assim, ó, queridos, eu estou esperando coisas melhores de vocês, coisas referentes à sua salvação, coisas que vêm junto com a salvação. O que vem junto com a salvação, querido? Junto com a salvação vem cura, vem milagre, vem profecia, junto com a salvação vem palavra profética na sua vida, junto com a salvação vem outras pessoas, vem mais gente junto com você, junto com a salvação vem amor, paz, esperança, junto com a salvação vem a alegria, vontade de viver, junto com a salvação vem seus irmãos, seus familiares, junto com a salvação vem a sua esposa, vem o seu filho. Sabe, querido, chega um momento que a gente pensa só em nós mesmos. E o escritor dizendo assim, cara, eu espero coisa melhor de vocês, coisas referentes à salvação, tudo que vem junto à salvação, toma posse, receba isso. Você pode mais do que isso, você pode fazer muito mais, você pode ser muito mais. Sabe? E no versículo 10, ele vai dizer assim, porque Deus não é injusto para que se esqueça da vossa obra. Você está no radar de Deus. Ele não esquece de você. Deus não esquece do seu trabalho. Deus não tem memória curta. Deus está olhando para nós. E, sabe, mesmo quando você não está percebendo, Deus está se mexendo a seu favor.
Mesmo quando você está distraído, Deus está trabalhando a seu favor. Mesmo quando as coisas parecem que não estão andando, Deus está se movendo por você. Você está no radar de Deus. Deus não se esquece da tua obra. Eu estava escrevendo um texto grande para uma pessoa hoje. E a pessoa falou, e aí chegou um momento, o texto era grande mesmo. Chegou um momento, a pessoa falou bem que assim, escreve logo, demora. Não acaba nunca. E depois escreveu uma outra coisa embaixo que eu não lembro agora. Depois que eu acabei de escrever e a pessoa leu, a pessoa me retornou e falou assim: cara, que coisa linda. Como eu gostei dessa mensagem. Olha, amei. Não sabia que você era assim, desse jeito. E aí eu escrevi assim: sabe, assim é Deus. Você acha que está demorando, mas Deus está escrevendo. Deus está escrevendo. E quando a mensagem chega, aí você fala: que lindo, que coisa maravilhosa, é isso mesmo que você pensa de mim? É sim Deus. Para a gente, para nós, Ele está demorando. Mas para Ele está escrevendo. Escrevendo a tua história. Escrevendo os projetos que Ele tem para você, dizendo assim: ó, só eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de bem e não de mal. Porque os meus planos são maiores que os seus. E fala assim ainda no versículo 10. Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor para com o seu nome, que com amor, do trabalho que para com o amor do seu nome mostrastes. Eu engasgo ali, né? Sabe? Ele está falando bem que é assim, ó. E não é do trabalho que com amor mostraste. Não é do trabalho que com amor mostraste. É do trabalho que com amor pelo meu nome você mostrou. Existe uma diferença muito grande aí em você fazer alguma coisa com amor e você fazer alguma coisa por amor ao nome do Senhor. Sabe? Porque quando você faz por amor, é um prato de comida, uma receita. Você faz com amor, mas você faz por amor ao nome do Senhor. É o que Deus está falando. Tem muita gente que fala assim: mas eu faço com tanta boa vontade para com quem? É para com o amor ao nome do Senhor? Ou é para agradar a homens, a pessoas? Eu acho que não vai dar tempo de eu falar a última parte, né? Quem me dá um minuto faz assim. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, uns 30 minutos aqui. Aí, pastor. Não, brincadeira. Vou finalizar. Então, o apóstolo Paulo, o escritor de Hebreus, ele está falando sobre a expectativa que ele tem de você, cristão. Ô, cristão. Quem assistiu o Peregrino? Assistiu o Peregrino? Faz assim com a mão. Ô, cristão. Ele está falando para você, cristão. A Bíblia está falando para você, cristão. Está dizendo para você que ele, no versículo 11, que ele incentiva que você tenha este mesmo cuidado, que você incentive que todas as pessoas à sua volta tenham esse mesmo cuidado que você tem. Que você deve ter esse cuidado e incentive que as outras pessoas tenham esse mesmo cuidado. Olha que coisa interessante. O Evangelho, Paulo vai dizer que ele é cooperador com o Evangelho. Se você parar para pensar, Paulo não disse que ele é cooperador do Evangelho. Ele é cooperador com o Evangelho. O Evangelho já faz uma parte da obra, a maior parte. Ele só coopera para que o Evangelho chegue. O que é cooperar com o Evangelho? É ser ponte para que o Evangelho chegue e faça a obra. Você não é cooperador do Evangelho. Você é cooperador com o Evangelho. Vamos seguir.
ele finaliza no versículo, e ainda no versículo 11 ele fala assim, ó, permanecer e ser diligente até o fim, de forma a manter a certeza e a esperança, imitando aqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Irmão, como é que você vai herdar as suas promessas? Imitando aqueles que pela sua fé herdam as promessas. Imitando o seu líder, imitando os seus pastores, que pela sua fé, pela sua longanimidade, paciência, herdam a promessa. Eles herdam. São herdeiros. A Bíblia vai dizer que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós herdamos as mesmas coisas. Mas nós precisamos ser imitadores de Cristo. Precisamos ser imitadores dos nossos líderes, nossos pastores. Amém? Vou terminar antes que você durma, peraí. Eu e o meu compromisso com a igreja. Agora pronto, agora essa é a parte que eu quero finalizar. Diga, eu e o meu compromisso com a igreja. Quem está com sono aí? 1, 2, 3, 4. Essa menina está com sono, ó. Chegando em casa, fica até 2 horas da manhã acordada, brincando, e a mãe falando para dormir. Diga, eu e o meu compromisso com a igreja. Eu e o meu compromisso com o novo tempo. Com a novo tempo. Então vamos lá. Vamos falar rapidamente de você e seu compromisso. E eu e o meu compromisso com a novo tempo. Voltamos lá para 1 Coríntios, no capítulo 9. Onde nós começamos. Vamos no verso 23. Paulo vai dizer assim, ó. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Em outra versão vai ser, para ser cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal forma que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós também uma incorruptível. Vou ler na Bíblia de vocês aí. Todo atleta em tudo se domina. Alguns para alcançar uma coroa corruptível, outros, porém, a incorruptível. Assim corro eu, não como sem meta. Assim luto, não como desferindo os golpes no ar. Antes, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Deixa eu ver qual é a tradução aqui. Coloca na Revista Atualizada, por favor. Eu gosto muito dessa tradução. Essa é a Corrigida Fiel, né? Almeida Corrigida Fiel. Mas para esse texto eu gosto da... Não dá para colocar? Não dá não, né? Então, mas é assim: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Fica melhor assim, não fica? Olha só. Todo atleta em tudo se domina, uns para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu, não como desferindo golpes no ar, assim corro eu, não como sem meta, assim luto, não como desferindo golpes do ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado ou desqualificado. Fazer tudo por causa do Evangelho. O meu compromisso com a igreja é que onde a igreja estiver, eu estou também. O trabalho que a igreja fizer, eu faço também. As programações que a igreja fizer, eu também estou junto, estou ali, cooperando com ela. Os eventos que tiver aqui, eu vou participar de todos. Eu faço tudo por causa do Evangelho. Estou em todas as atividades. Pastor, qual a programação? Estou dentro.
Sabe, querido, se inscreva nesse torneio do reino. Faça a sua inscrição nesse torneio do reino de Deus. Comece a treinar. Treinar é ler a Bíblia, ir para o culto, ir para a célula, ir na rede de casais, ir na rede de jovens, ir no encontro, reencontro, mover celular, treinamento de líderes, classe de integração, curso das águas, curso de batismo. Sabe? Treine e começa a correr, se inscreve nesse torneio. Entra nessa maratona com a igreja. Seja participante do Evangelho e não só assistente no sentido de assistir. Focalize no prêmio. Sabe, assim correu, não sem meta. Corre para alcançar alguma coisa. Tenha seu propósito, tenha seu objetivo para você poder se motivar e vir na igreja estar aqui conosco. O bom atleta, que é o cristão comprometido, em tudo ele se domina. O bom atleta, que é o cristão comprometido, não busca a mesma coroa que o mundo busca. Dinheiro, prazer, droga. Tudo passageiro, tudo momentâneo, tudo temporal. Tudo que faz mal. O bom atleta, o cristão comprometido, sabe que a coroa da vida já lhe está reservada. No Apocalipse vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Pague o preço que precisa ser pago. Eu quero finalizar com essa palavra. Esmurrar o meu corpo, reduzir a escravidão, tem a ver e eu repreender a mim mesmo nos momentos em que eu sei que eu estou começando a trilhar um caminho errado. Tem a ver em eu aceitar a repreensão de outras pessoas que vão falar comigo na hora que eu estou no caminho errado e vão tentar me corrigir. Esmurrar o meu corpo, me reduzir à escravidão, a se colocar na condição de servo, ainda que você seja livre. Se reduzir à escravidão é você estar disposto a servir, mesmo que não seja a sua vontade. Porque se for por causa da tua vontade, já não é escravidão. Você está entendendo isso? Sabe? Corre, mas não sem meta. Luta, mas não como desferindo golpe no ar. Mira no alvo, mira a cara de Satanás. Precisamos ter disciplina, domínio próprio, aceitar a repreensão, estar disposto ao reino. É uma das passagens mais lindas da Bíblia, quando Paulo fala: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Que ele está dizendo bem que é assim, ó, eu vou servir e vou fazer ainda que eu não queira, porque se fosse para fazer quando eu quero, eu não seria escravo, seria livre. Mas eu quero me reduzir à escravidão. E mais, ele fala isso, sabe para quê? Para que depois de ter pregado aos outros, ele não seja pego contra aquilo que ele estava pregando. Quantas coisas ainda precisam acontecer para você entender que a liberdade que Deus te dá aqui na terra, apesar de ela ser plena e genuína, ela ainda não é maior do que a liberdade que você vai ter no reino, na salvação. O que falta você entender para saber que a nossa coroa não está aqui? Porque, como diz Hebreus capítulo 11, né, aqueles que morreram aspiravam uma pátria celestial, porque eles não se consideravam ser deste mundo. Até o que precisa acontecer para você entender que você pode ser próspero aqui, você pode ter muitas conquistas, você pode se formar na sua faculdade, abrir o seu negócio, prosperar nele, você pode ser bem financeiramente, sem abrir mão do Evangelho, sem abrir mão de Cristo e sem abrir mão do seu compromisso com a igreja. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero pedir que você feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Nós vamos encerrar. Eu sei que eu já passei um pouquinho aqui, mas
Eu vou encerrar agora e eu queria que você fechasse os teus olhos, não olhasse para a pessoa que está ao seu lado, não se perturbe com o burburú, o barulho, o movimento que está acontecendo aí em sua volta. Só foca na palavra, só ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Feche teus olhos. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas chegou a hora de você fazer uma pergunta honesta e sincera para você mesmo. O que você está fazendo aqui na igreja? De olho fechado, na sua mente, no seu coração, responda para você mesmo, o que você está fazendo aqui na igreja? Por que você está aqui? Por que Jesus faz tanta questão que você esteja aqui? Por que Jesus faz tanta questão de você? Qual é o seu papel no reino de Deus? Qual é o compromisso que você tem com o Evangelho? Com esta palavra que a Bíblia diz que é viva e eficaz? Qual é o compromisso que você tem com Jesus? Em que você tem se comprometido com Jesus? E qual o compromisso que você tem com essa casa? Qual o compromisso que você tem com a igreja? Você tem um compromisso de estar aqui todo domingo? Você tem um compromisso de estar aqui toda quarta-feira? Você tem um compromisso de estar na célula? Você tem um compromisso em participar dos eventos da igreja? Você tem um compromisso de abraçar as causas e os projetos desta casa? Você é a igreja, porque isso é ser igreja. Você tem compromisso com a igreja? Talvez você não tenha encontrado resposta para algumas dessas perguntas. Talvez você não tenha encontrado resposta para nenhuma delas. Talvez você esteja pensando, são tantas responsabilidades, eu não sei se eu consigo. Eu acho que eu não tenho forças, talvez seja demais para mim. Talvez você esteja dizendo no seu coração, eu preciso me comprometer, eu quero me comprometer. Eu quero construir este reino. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte do reino. Eu quero fazer parte dessa linda e gloriosa história. Se você quer fazer parte dessa história e da história dessa igreja e construir o reino de Deus conosco, eu quero dizer para você: bora construir o reino? Bora construir o reino?